Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Rocha e está começando mais um Investimento em Pauta, um programa que leva para você, internauta de todo o Brasil, informação de qualidade. Investimento em Pauta tem o prazer de receber hoje José Carlos Doerti. José Carlos Doerti, o Zeca, é superintendente executivo de supervisão de mercados da Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, formado em Economia pela Universidade Federal de Brasília, UNB, e MBA pelo INSPER, em São Paulo. Nos últimos 20 anos, Doerti trabalhou em diferentes instituições financeiras no Brasil e no exterior, como Deutsche Bank, Bank Boston, Brown Brothers Harriman, incluindo Comissão de Valores Imobiliários, CVM, BMF Bovespa, onde, entre outros projetos, esteve envolvido na criação e desenvolvimento de regras e estruturas legais para investimentos estrangeiros para o mercado brasileiro de capitais. Atualmente é responsável pela supervisão das atividades do mercado de capitais, tais como underwriting, fundo de investimentos e serviços de custódia, e gerencia um grupo de mais de 40 profissionais. Representa a Ambima em fóruns de regulação e supervisão internacionais, incluindo o Comitê de Autorregulação da IUSCO. Zeca, obrigado, é um prazer tê-lo aqui novamente, para poder levar aqui para o nosso internauta conhecimento, informações tão importantes. Obrigado, Ricardo, é um prazer estar aqui. Eu queria começar no referencial lá de 2008, né? Para você poder chegar aqui no momento, né? Então, o que se aprendeu lá em 2008? De fato, quais foram as grandes lições da crise? Olha, Ricardo, eu acho que a gente pode tirar 3 grandes lições dessa crise de 2007 e 2008, né? A primeira delas é uma lição até óbvia, mas muito importante. É que o sistema financeiro mundial realmente ele é globalizado, ou seja, uma coisa que acontece num país vai passando para todos os países em poucos instantes já está tudo contaminado com uma crise, seja para o bem ou seja para o mal. Uma outra grande lição que a gente costuma tirar é a importância da transparência do sistema financeiro mundial, né? E aí, quando eu falo transparência, é você ter mecanismos que sejam muito claros, que sejam regulados e que possam ser supervisionados, né? E eu adiciono ainda a questão de você ter instituições financeiras fortes. Por fim, uma terceira grande lição, e que eu acho que ela vem com todas as crises, é que a gente sempre tira que tem algumas coisas que a gente pode sempre melhorar, né? Não é porque o Brasil passou bem pela crise que você não possa estar aperfeiçoando uma coisa ou outra, um mecanismo regulatório ou outro. Até porque os produtos são muito complexos, né? E a maioria das pessoas tem dificuldade de entender. Agora, isso mesmo. Como a crise continua em discussão, ela se alastrou, saiu do foco subprime Estados Unidos, foi para a questão lá da Europa, e o pessoal batizou de crise grega, né, embora ela seja muito mais ampla. A pergunta que todo mundo faz, muitos e-mails aí que chegam ao programa é: essa crise já acabou? Essa é uma ótima pergunta. Eu entendo que não. E por que não? Ela é uma crise que começou em 2007, 2008, no mercado americano, né, no mercado de hipotecas americano. Ela contaminou, num primeiro momento, o próprio mercado americano, o mercado financeiro americano, e se expandiu pelo mundo todo, principalmente na Europa e na Ásia, no âmbito do sistema financeiro. E logo em seguida dessa primeira onda, o que a gente viu e vê até hoje, como você falou, é que essa crise se estendeu para uma crise soberana, de dívida soberana dos países. Então, o que a gente enfrenta hoje é um resquício de crise financeira, junto com uma desconfiança que o mercado tem se os países são capazes de pagar as suas dívidas que surgiram em função daquela crise financeira. Quer dizer, nós ainda vamos ter aí muita volatilidade, muita discussão. Com certeza. Isso vai se arrastar um tempo, né? Com certeza, agora aparentemente as coisas caminharam no sentido de resolver para a Grécia, mas ao mesmo tempo já começam a aparecer outros países que a gente sabe que
têm que pagar suas dívidas, seja esse ano, 2012, 2013, e vão enfrentar problemas de dívida soberana. E no Brasil, o que aconteceu? De fato, a gente foi menos afetado, e é interessante porque dá a impressão, os mais jovens eles não vão se recordar, mas o pessoal da minha geração lá, que iniciou no mercado financeiro nos anos 80, a gente olha essas crises, como você explicou muito bem, que em função da capacidade ou não dos países pagarem as suas dívidas, parece que volta um pouco lá para a América Latina dos anos 80. A gente já viu essa história, né? E parece que dessa vez a gente saiu mais ileso, é isso? A gente não foi afetado mesmo? É verdade. Eu acho... O Brasil teve na década de 70 e na década de 80, acho que os livros estão aí com estudos e tudo, o Brasil enfrentou uma série de crises financeiras e econômicas, né, começando no financeiro e depois afetando a economia do país como um todo, mas nós aprendemos muito com essas crises. E eu acho que o maior aprendizado de todas essas crises a gente pôde constatar justamente nessa crise de 2008, que foi as instituições brasileiras, principalmente o Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, tiveram a oportunidade de aprender muito com essas crises da década de 70 e de 80 e criaram um arcabouço regulatório muito forte, muito regulado no Brasil, e a autorregulação também acompanhou isso. Então, nós chegamos na crise de 2008 com um arcabouço regulatório muito forte. E tem alguns exemplos, né? Então, por exemplo, a questão do índice de Basileia para os bancos brasileiros. Nós já vimos há alguns anos um índice além do exigido pela Basileia, que era 8%, então já tinham as reservas dos bancos, já estavam no nível de 11%. Então, tudo isso fez com que o Brasil passasse pela crise de 2008 de uma maneira mais suave, com pouco impacto na economia e no sistema financeiro. Acho que, como você explicou muito bem, né, a nossa exigência de Basileia é maior, e outros instrumentos aí que o governo usou com muita velocidade, né? Agora, eu acho que também o que ajudou a gente, vamos dizer assim, vivenciar essa crise sem impactos tão profundos é a questão da autorregulação. E aí, como você conhece muito bem, eu queria te perguntar, né, qual foi o papel da autorregulação e, de fato, o que ela diferencia o Brasil, né? A autorregulação hoje no Brasil, que acho que são temas assim que os internautas recorrentemente nos perguntam, né? Tá. A autorregulação no Brasil, ela vem de longa data, Ricardo. Ela começou há muitos anos atrás, principalmente no ambiente de bolsa, de mercado de capitais. Poucas pessoas sabem ou tiveram oportunidade de estudar sobre isso, mas assim, o conceito de autorregulação no Brasil é muito antigo. Ele é desde a criação da Bolsa de Valores no Brasil, que data de mais de 100 anos atrás. A Bolsa sempre teve essa atividade de autorregulação. E ele evoluiu muito nos últimos 13 anos, esse movimento da autorregulação. E a Anbima capitaneou essa discussão no mercado de capitais, e a autorregulação trouxe para a regulação, para o ambiente regulatório brasileiro, ela trouxe uma riqueza de normas. Quando eu falo riqueza, eu digo, se você tem uma norma governamental, seja do Banco Central, seja da CVM, ela normalmente ela funciona como um guarda-chuva. Então, ela trata um assunto de uma maneira ampla. E a autorregulação vem para especificar aquela norma, para detalhar. E, na maioria das vezes, ela é mais restrita. Então, você cria uma condição regulatória muito sólida e muito forte. E nesse contexto, né, nesse modelo aqui no Brasil, como é que a Anbima vem se comportando depois da crise, né? Quer dizer, aproveitando que a própria autorregulação ajudou um pouco a blindar o sistema, e a Anbima é peça fundamental, o que vocês vêm fazendo para aprimorar a questão da autorregulação pós-crise, né? E que é importante para nos blindar de possíveis outros eventos globais que provavelmente vão acontecer, né? Isso remete, essa tua pergunta remete àquela terceira grande lição ou consequência da crise,
que é justamente você entrar nos processos operacionais do mercado financeiro, do mercado de capitais, e é um ambiente onde a autorregulação consegue trabalhar e consegue evoluir. A Anbima, vou te dar um exemplo, né, no pós-crise, nós trabalhamos aqui com o código de fundos, né, de autorregulação, um dos nossos códigos. Nós fizemos duas grandes mudanças nesse código. Um foi em relação à suitability dos fundos de investimento, ou seja, avaliação de risco de quem está investindo em fundos de investimento. Nós criamos essa exigência no código. E uma outra exigência foi que os gestores de fundos de investimento passassem a ter um manual de liquidez para aqueles fundos. E por que isso? Esse ponto da liquidez é bem importante. Para que os gestores de fundos saibam e tenham regras claras que eles têm que seguir quando houver um problema de liquidez, seja no fundo que ele faz a gestão, seja no próprio mercado como um todo, né? Que foi o que aconteceu em 2008. E tem alguma novidade aí, Zeca, em relação à atividade de autorregulação? O que vem de novo aí? Vocês estão ampliando alguma coisa? O que você pode falar, dar uma palhinha para a gente? Olha, nós temos dois códigos que nós vimos trabalhando, né? Um é o Código de Mercado Aberto, que trata das atividades de tesouraria, né? Esse código foi implantado ano passado, em 2011, e agora nós estamos justamente operacionalizando ele aqui dentro do mercado brasileiro. E o outro código que nós ainda estamos trabalhando, mas que em breve vai ser lançado, que é muito importante, né? Que é o Código de Distribuição de Produtos de Investimento. Justamente, e tem muito a ver com a crise de 2008, né? Porque parte da crise de 2008 está relacionado com os investidores comprando produtos, como você falou aqui, produtos complexos, sem conhecer esses produtos, né? Então a Anbima vem trabalhando num arcabouço de autorregulação para estar cobrindo justamente isso, distribuição, venda de produtos financeiros. Zeca, infelizmente nosso tempo terminou. Eu queria agradecer aqui a sua participação e deixar o convite para contar com você em novas oportunidades. Muito obrigado. Será um prazer. Para você, internauta de todo o Brasil, Investimento em Pauta vai ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade.